uma vez iniciada, a tortura de Amin Contar, ela não parou mais. Aí é onde entram as lendas que envolvem a história do suplício de Amin Contar, desafio, tanto dentro da cadeia pública quanto dentro do quartel da Companhia Regional. Aquela minha informante, lembram que eu falei que o Amin Contar era levado pela rua, escoltado, batendo tambor e sofrendo açoites? Realmente parece que isso aconteceu. Todo dia, ou altas horas da madrugada, Amin Contar era levado da cadeia pública, onde ele era torturado também, até o quartel da Companhia Regional, onde seguia a sessão de tortura, normalmente executada por um cabo chamado Felipe Neri, que parece que era especialmente sanguinário. Então, pela Companhia Regional, que era uma força federal e não estava a mando do Cunha Vasconcelos, tinha o cabo Felipe Neri, e pela milícia do Cunha Vasconcelos, que estava na cadeia pública e que eram os capangas do Surucucu, tinha o Tenente Freitas como os principais torturadores de Amin Contar. E o que se conta dessas torturas é terrível. Se conta de espancamento, sessões de afogamento, andar sobre ferro quente, ter as unhas arrancadas com um alicate, até uma história de colocarem ele deitado numa rede com uma espada em cada lado, e na medida em que ia balançando a rede, a espada ia perfurando Amin Contar. Isso somado àquela exposição pública que era feita desse homem, provavelmente destruído fisicamente, caminhando pelas ruas da cidade, escoltado pelos guardas e pelos homens do Cunha Vasconcelos. Parece que isso começou a torturar toda a cidade ao mesmo tempo. A tortura, o suplício, o sofrimento, a dor de Amin Contar começou em alguma medida a ser sentido por todo mundo. E então um advogado amigo do Amin Contar impetrou um habeas corpus pedindo a soltura dele, já que não havia nenhuma prova contundente da participação do Sírio naquele atentado. E é engraçado porque o Francisco Guilherme, o cozinheiro do Cunha Vasconcelos, que era acusado de ser o executor do atentado, não sofria tantas torturas assim. Ele era espancado enquanto negava a autoria. Quando ele admitia que tinha sido ele, que tinha sido Amin Contar o mandante, aí parava a sessão de tortura. Então, tudo leva a crer que ele foi induzido a dizer que o culpado daquele atentado tinha sido realmente Amin Contar, e nisso se resumia a evidência mais forte. Então, no dia 1º de fevereiro de 1918, o Major Luiz Macário, que era o advogado de Amin Contar, impetrou um habeas corpus visando a liberação dele diante daquele absurdo todo que estava acontecendo. E o juiz de direito, Matias Olímpio de Mello, também emitiu um habeas corpus nesse caso, pedindo que Amin Contar fosse levado até a sua presença para prestar esclarecimentos e depois poder ser libertado provisoriamente mediante o habeas corpus. Para surpresa do juiz, o Tenente Freitas, carcereiro da cadeia pública e homem de Cunha Vasconcelos, se recusou a cumprir essa ordem judicial, alegando que Amin Contar estava à disposição do juiz municipal, o Araújo Jorge, que era aliado do Cunha Vasconcelos, e que, além disso, não estava ali para ficar carregando preso para um lado para o outro da cidade, não. Não era função dele e, portanto, ele não cumpriria aquela ordem judicial. Não precisa dizer que o juiz ficou indignado. Se dizia que Cunha Vasconcelos havia dito que caso o Sírio, Amin Contar, fosse solto, não ia adiantar nada porque ele ia ser linchado na rua. Além disso, ia estourar uma rebelião na cidade e o Cunha Vasconcelos não poderia, a partir daí, garantir os direitos das pessoas. Ou seja, estava todo mundo ameaçado caso Sírio, Amin Contar, fosse solto. O juiz Matias Olímpio de Mello não viu outra alternativa, então, diante das ameaças que agora eram feitas contra ele e contra todos os que ficassem contra os desejos de Cunha Vasconcelos, senão sair da cidade e se refugiar no Seringal Corcovado,
que era exatamente desse seringalista amigo do Cunha Vasconcelos. Portanto, era uma garantia de que não seria invadido o seringal e Matias Olímpio ficaria salvo. A me contar, então, permaneceu preso. Ainda nesse início do mês de fevereiro, e seguiram as sessões de tortura e suplício do Círio. Me parece que a coisa foi piorando cada vez mais, e não é difícil imaginar que a me contar tenha se tornado um verdadeiro farrapo humano. O certo é que o que parece que aumentava ainda mais a raiva de seus algozes é que em nenhum momento, nem sob nenhum tipo de tortura, a me contar tenha confessado que tivesse envolvimento naquele atentado. Pelo contrário, ele sempre repetia: não fui eu e eu não sei quem foi, eu sou inocente. A cada nova sessão de tortura, a me contar voltava a confessar sua inocência e não sua culpa. A única informação que vinha sobre a culpa do me contar continuava sendo o depoimento obtido sob tortura de Francisco Guilherme. E aquela situação foi se tornando insustentável e foram feitas várias comunicações, inclusive do juiz refugiado lá na casa do Pinheiro Cavalcante, lá no Seringal Roubado, do Matias Olímpio, enviando várias mensagens ao governo federal reportando as violências que estavam sendo cometidas pelo Surucucu. E o ministro do Interior, que era o responsável por administrar o território federal e dar conta dos atos dos prefeitos departamentais, Carlos Maximiliano, na época, mandou então chamar Cunha Vasconcelos ao Rio de Janeiro para prestar esclarecimento sobre aquele absurdo todo que estava acontecendo. Tanto já tinha sido feito que eu imagino que Cunha Vasconcelos já não tinha mais outra alternativa, não tinha mais como voltar atrás naquela coisa de incriminar o a me contar da história. Então, manda matar, de uma vez por todas, esse sírio que não confessava que era culpado. E assim foi feito. Na madrugada do dia 24 para o dia 25 de fevereiro de 1918, o tenente Freitas, junto com Felipe Neri, deram para o Francisco Guilherme, o cozinheiro do Surucucu, acusado de executor do crime, deram para ele o revólver, que ele usou então para dar 2 tiros no a me contar, que segundo alguns já estava em coma, já não conseguia nem mais acordar nesse momento da sua tortura e suplício. Portanto, dia 25 de fevereiro teria sido a triste data da morte de um inocente vítima da violência do governante Cunha Vasconcelos. Nesse mesmo dia 25 de fevereiro, Cunha Vasconcelos então foi embora de Vila Seabra até o Rio de Janeiro para prestar os esclarecimentos ao ministro do Interior. E não voltaria mais como prefeito departamental do Alto Tarauacá nos meses seguintes. O que me assusta nessa história é que essa história marcou profundamente a alma de Tarauacá, nunca foi esquecida. Sempre foi mantida por escritores, pelas pessoas que contam as histórias da cidade. Enfim, é uma história muito parecida com a da professora Rosalina, que tinha sido assassinada injustamente aqui em Rio Branco na década de 40. É uma daquelas histórias que marcam mesmo a história de um lugar. Mas o que é mais espantoso ainda foi o que aconteceu com Cunha Vasconcelos, com o Surucucu. No final do ano de 1918, depois de passar quase o ano inteiro no Rio de Janeiro, aproveitando o salário de prefeito departamental, que não era pequeno, Cunha Vasconcelos foi finalmente demitido do cargo de prefeito departamental do Alto Tarauacá e foi nomeado para o lugar dele o genro dele, Rafael Gondim, que acabou não conseguindo assumir porque os opositores do Surucucu não deixaram. Montaram uma liga de resistência ao Homem-Cobra e faziam reuniões políticas no Cinema Olímpio para poder impedir que o Cunha Vasconcelos ou seu genro pudessem voltar ao governo de Tarauacá.
Mas depois de passar alguns meses aproveitando a vida no Rio de Janeiro, recebendo o salário de prefeito departamental, em 1920 Cunha Vasconcelos recebeu do governo federal o prêmio, o castigo, pelo que ele tinha feito na Vila Seabra. Ele simplesmente foi nomeado prefeito departamental do Alto Acre, o departamento mais importante e mais rico dos 4 departamentos. Em 1923, José Tomás da Cunha Vasconcelos, também conhecido como Surucucu, foi nomeado governador do território federal do Acre, que tinha sido unificado em 1920, tinham sido extintas as 4 prefeituras departamentais e passado a ter um governador só para todo o território. E Cunha Vasconcelos ocupou a função mais importante do Poder Executivo no território federal do Acre durante quase 4 anos, de 1923 a 1926. 4 anos altamente prestigiado pelo governo federal e, para minha surpresa, meu espanto e, sinceramente, minha incredulidade, prestigiado por boa parte da elite política acreana. Tanto que, em 1933, diante da Revolução de 30 que tinha acontecido e da eleição de uma Assembleia Constituinte, Cunha Vasconcelos foi eleito pelo povo do Acre como deputado federal constituinte junto com Hugo Carneiro para representar o Acre. E pior ainda, um ano depois de promulgada a Constituição, em 1934, Cunha Vasconcelos foi reeleito pelo povo do Acre como deputado federal. Eram só 2 deputados federais, foi o primeiro cargo eletivo da história do Acre, foi a eleição desses 2 deputados federais para a Constituinte e depois para o Congresso Nacional em 1934, e ficou como deputado federal pelo Acre, no Rio de Janeiro, ainda até o seu falecimento em 1938. Ou seja, Surucucu não só não foi castigado, não pagou pelos crimes que cometeu em Vila Seabra, em Tarauacá, como ainda foi premiado pelo governo federal e pelos seus aliados políticos, porque eram eles que controlavam os votos, não foi o povo acreano que o elegeu. Ou seja, uma das maiores injustiças da história do Acre, e sem dúvida a maior da história de Tarauacá, que não teve condenados nem castigos. O único que perdeu com essa história foi, a me contar, barbaramente torturado e assassinado naqueles tristes dias de janeiro e fevereiro de 1918. Ao a me contar, nesse dia 25 de fevereiro de 2018, minha homenagem e meu reconhecimento que seu sofrimento não deve ter sido em vão. E Tarauacá se tornou um lugar da arte, da música, do teatro, com José Potiguara, com Mozart Donizete, e acho que foi a partir daí que se engendrou esse lugar, que é um manancial inesgotável de músicos, de artistas para o Acre até hoje. Tenho grandes amigos que são músicos, excepcionais artistas, meus parceiros do Eufônicos, que são de Tarauacá. Essa cidade tem uma coleção de personagens, de histórias engraçadas, curiosas, que é maravilhosa. A antiga Vila Seabra, que em 43 passou a se chamar Tarauacá, sobre encontrar um outro caminho que escapou daquela realidade de violência e arbitrariedade que tinha sido levada até lá pelo homem-cobra, Surucucu, José Tomás da Cunha Vasconcelos, que só fez um bem ao mundo, pelo que eu consigo entender. No último ano que ele era governador do Acre, em 1926, nasceu o neto dele, que recebeu seu mesmo nome, José Tomás da Cunha Vasconcelos, neto, e que no Rio de Janeiro haveria de se tornar um dos maiores humoristas da história do Brasil. Esse acreano nascido em Rio Branco se tornou Zé Vasconcelos, mestre de Jô Soares, de Chico Anísio e muitos outros comediantes que vieram atrás dele. Ele foi um pioneiro do humor, um grande mestre reverenciado por todos os principais humoristas desse país. Foi o presente que Cunha Vasconcelos deixou, porque não há mal que nunca se acabe, nem bem que sempre dure.
e assim seguiu a história do Acre, tendo um filho ilustre, em Zé Vasconcelos, e um governante de triste memória, o Surucucu, o homem-cobra Cunha Vasconcelos. Pouco tempo depois do assassinato, a cidade de Vila Seabra, o povo de Vila Seabra, se reuniu no Cine Olímpia para mais uma homenagem a Me Contar. Ainda era o ano de 1918. É esse sentimento da população que me leva a acreditar firmemente que a Me Contar confessou a verdade. Ele era inocente. E talvez por isso também a Me Contar tenha sido um santo para muitas gerações de tarauacaenses e feito bem a muitas pessoas. É impressionante como esse espírito acriano encontra forças para transformar a injustiça, a maldade, a perversidade no bem, através de seus santos populares, em que a Me Contar é mais um deles.